Oi, para você que está acompanhando aí o Pisadas pelo Mundo. Este vídeo eu resolvi fazer por conta de um post recente que eu fiz a respeito da questão de viajar sozinha e ainda ser mulher. Eu resolvi contar aqui brevemente, porque é uma longa história, uma série de detalhes, mas eu vou tentar resumir para explicar o que aconteceu comigo no meio da minha trip, que deu meio que um corta-vibe da minha trip, e também complementar com as dicas que eu coloquei no post e talvez trazer mais alguma coisa que eu pensei e, enfim, vou falar aqui para vocês. Bom, a história é basicamente a respeito de mim, 3 cidades e um homem alcoólatra, ok? Resumindo o trajeto, eu estava dormindo em Kurtztown, num hostel muito tranquilo, um hostel familiar, e para ir para Gorey, ok, onde tem os ônibus que vão para outros lugares do sul da Irlanda, outras cidades próximas, eu tinha que ir para Gorey, e de lá eu resolvi, naquele dia, fazer Ferns, que é uma vila, e Wexford, que já é um town, né, que é uma cidade maior. Bom, quando eu cheguei em Gorey, de manhã, acabei esperando o ônibus durante 1 hora. Nessa 1 hora chegou um irlandês, aparentemente sujo, com o aspecto meio alcoolizado. Ele não estava bêbado, mas ele estava com o aspecto de ser uma pessoa alcoólatra, né? Assim, de estar ali dias bebendo alguma coisa, enfim. E ele pediu um cigarro, eu falei que não fumava, e ele permaneceu ali do meu lado. Eu estava sozinha, né? Ali naquele momento era de manhãzinha, acho que era 8h30 da manhã, então tinha poucas pessoas, ainda mais nessas cidades pequenas aqui da Irlanda, né? Enfim, ele perguntou isso, eu respondi, e ele perguntou mais algumas coisas, eu respondi com a intenção de que ele fosse embora. Ele foi, mas o que aconteceu durante essa 1 hora é que ele ia e voltava. Por quê? Coincidentemente, ele ia pegar o mesmo ônibus para a mesma vila que eu. E Ferns, dizendo que morava lá, que tinha um irmão que tinha um pub, não sei o que lá. E essa vila, ela é muito pequena, né? Então, quando eu fui conhecer uma outra cidade e passei por essa vila, é bem vazia, né? É uma vila mesmo, tem um centrinho, e aí tem os pontos históricos e fazenda. Então eu fiquei com medo, né, de descer no mesmo ponto que aquele homem que estava ali o tempo inteiro voltando e tentando falar comigo, e eu já comecei a ignorar ele, né? Enfim, quando o ônibus chegou, eu subi, aí de repente ele apareceu, subiu, eu conversei com o motorista, falei que eu ia descer, desci, o motorista não tinha entendido direito. Um pouquinho depois o cara desceu de novo. Eu falei, e agora, né? Porque só ia ter mais um ônibus só depois de 1h30. E aí eu corri, subi no ônibus de novo, o motorista falou desculpa, tal, eu não estava entendendo, aquele cara não sobe mais aqui, não sei o que aconteceu. Fui para Ferns, curti a vila, conheci os pontos, conheci 2 moças que trabalhavam no castelo, que foi meu ponto final. Nisso, quando eu estava dentro da recepção, esse cara apareceu. E ele me reconheceu e começou a querer ficar perto de mim de novo, né? Perguntando coisas. E aí eu já ignorei total, mas não falei nada, só ignorei. E ele começou a tirar foto de mim, filmar, sei lá o quê. Eu fui embora com uma das moças que me puxou e falou, vamos lá que eu vou te levar até a capela. Fui até a capela, entrei, me despedi dela. Na hora que eu saio da capela, ela estava me esperando de novo, eu achei estranho. E aí, ela falou assim, olha, é o seguinte, o cara tá te procurando, ele sabe que você vai pegar um ponto de ônibus, você vai até o ponto de ônibus para pegar um ônibus, e ele tá te procurando, quer beber com você, não sei o que. Eu falei, gente do céu. E elas ficaram assustadas, e eu fiquei assustada. Enfim, me acompanharam até o ponto de ônibus, e durante esse tempo, esse trajeto que foi mais ou menos 1 hora, né, até o ônibus chegar, tarará, uma delas, eu perguntei, né, mas o que aconteceu já aqui, para tentar entender, né, aqui na vila de Ferns, por exemplo. E aí ela contou uma história bem, assim, te deixa com medo,
tá? De uma menina também que foi lá visitar Furnace, era uma americana, ela desapareceu, foi encontrado o corpo mês, aí aquilo tudo, aquele nervosismo todo, mais essa história, mais o nervosismo das pessoas, né, da preocupação comigo, me fez ficar com mais medo ainda. E na hora que o ônibus chegou para eu ir para Wexford, a minha segunda cidade, né, do dia, na hora que eu estava subindo o ônibus, quem aparece de repente, era sempre de repente, ou eu não estava reparando, ok? O cara. E ele vem rápido na minha direção, tenta subir no ônibus, eu pedi para o motorista fechar a porta rapidamente, o motorista, graças a Deus, fechou. E ele começou a bater na porta, e eu lá falando com o motorista, por favor, não deixa ele entrar, ele tá me seguindo, não sei o que lá, e aquela coisa toda. Aí o motorista entendeu, meio, né, naquela confusão inglês, nervosismo e tal. E aí eu fui embora. Só que nesse trajeto, durante o caminho, tudo isso, essa coisa desde manhã, aquele cara, sabe, perseguindo, aí depois em Furnace, era um lugar vazio, sabe, a mente também ajudou a criar uma situação ainda mais amedrontosa, eu acho, amedrontada, enfim, que me desse mais medo. E de fato eu acho que faltou aí alguns cuidados da minha parte. No caminho de Wexford, eu resolvi voltar para Dublin. Já não estava bem, né? Não estava bem mesmo, o clima, aquela história toda. E aí eu desci em Enniscorthy, que era a próxima cidade. E nisso eu fiquei esperando cerca de 1 hora mais ou menos. Antes do meu ônibus chegar, uns 5 minutos antes, eu já estava tava meio down. E de repente, quem me aparece de novo? O cara. Só que ele veio na minha direção, mas ele passou reto. Eu falei, ele vai voltar, né? E ele voltou. Só que ele entrou no shopping que tinha do lado da onde eu tava, que era do ponto de ônibus. E aí eu já fiquei nervosa, já queria chorar, enfim, fiquei nervosa. O ônibus chegou e eu o tempo inteiro olhando para trás para ver se o homem ia tentar entrar no ônibus. No que eu entro no ônibus, o cara sai da loja, olha para mim, mas ele passa reto, ele não entrou no ônibus. E nisso eu voltei para Dublin. Alguns detalhes dessa história, como todos os ônibus já tinham consciência do que tinha acontecido, ok? Os guardas, a polícia daqui, já tinha, parece que, sido avisada e já tinha ido falar com ele, então talvez por isso que ele passou reto, ok? Resumindo, quando você sai para explorar um lugar, você sai com aquela energia positiva 100% e deve ser assim. No sentido positivo de descobrir, eu estava em holidays, né, de férias, e eu estava curtindo também, né, eu estava explorando, mas estava curtindo. E aí acontece uma coisa estranha, né, que foge do teu esperado, se você não tem experiência em viajar sozinha, né, acontece essa quebra, né, da sua vibe, né, essa coisa de o que eu faço? E quando você está num outro país, ok? Tem sim um fator de você querer ser amigável, não querer ser rude com aquela pessoa que é daquele país. E eu vi que isso é uma bobagem, né? Você tem que ser rude em qualquer parte do mundo, em situações em que te permita, através dessa abordagem rude, com que a pessoa vá embora, né? Então, foi isso que aconteceu. Bom, sobre as regrinhas que eu coloquei no post, todas elas eu coletei com os irlandeses, com os próprios locais. Então, é muito importante mesmo você conversar com as pessoas, em qualquer situação, inclusive nessa, tá? E uma das senhoras me falou, olha, quando você está viajando sozinha, e você é mulher, e você é jovem, tarará, evita usar short. Eu tava de short, mas não era um short curtinho, nada, um short normal, bermudinha. Mas mesmo assim, né, eu vi que realmente você tá sozinha, sem amigo, sem namorado, você tá sozinha. Então, procure chamar o menos de atenção possível, né? Você tá viajando, você tá curtindo, né? Você não... enfim, e tá sozinha, quer dizer, tem que se prevenir um pouco, ok? E talvez, agora eu só ando de calça, quando eu viajo sozinha, só de calça, né? Decote não, né? Não, decote no sentido de você às vezes tem uma blusinha e tal, mas procura
visual discreto, vamos dizer assim, tá? Que não chame a atenção dos homens, né? Pode ser perigoso, pode não ser, mas aqui fica a minha dica, ok? A outra dica que eu passei era em relação a conversar com as pessoas locais. Primeiro que elas acabam conversando com você, as senhoras conversam muito e é muito legal porque, bom, além de uma série de você pegar amizade, conhecer um pouco mais da cultura e tudo mais, nesse tipo de situação pode te ajudar e me ajudaram, né? Elas me protegeram, né? Vamos dizer assim. Então é muito importante você conversar com as senhoras, com as pessoas que estão abertas para conversar para você, mas que não tenham esse de preferência, eu não sei se posso até falar isso, mas a minha dica é conversar com as senhoras e com os comerciantes locais, para eles também verem que você passou por ali, que você está ali e você também tem uma certa, como numa cidade interior, né? Porque aqui na Irlanda, tirando Dublin, é tudo pequenininho, né? Assim, é um clima de cidade interior. Então é bom você ter esse conhecimento e eles terem conhecimento de você, né? Então a minha dica e quando você ainda pegar amizade, troca telefone. Então seja sociável na sua viagem, mas procure também ser sociável não só com a galera jovem que estava com os mochileiros, mas com essas pessoas locais que podem te ajudar muito em situações como essa, além de te trazerem um mar de cultura que é impressionante, ok? A minha terceira dica é em relação a um ponto que é um pouco até difícil de falar, porque pelo menos para mim, ok? Eu gosto de explorar cidades, lugares que não vão, que tem a sua beleza, que tem a sua história e que às vezes as pessoas não vão, né? Acabam indo sempre para os mesmos lugares. Então essa rota que eu fiz, eu procurei sair desse comum e entrar mesmo assim em cidades importantes da Irlanda, né? Então, só que aí às vezes nesses lugares, como não são turísticos, não tem ninguém, né? O topo, aonde aconteceu a Batalha de Vinegar Hill, não tinha ninguém. Foi aparecer alguém depois de 20 minutos. Essa cidade de Furnace, não tinha ninguém, né? Nos lugares que eu fui, exceto no castelo, que ali frequentemente vinha turistas, mas nos outros pontos históricos ali da vila, ninguém, né? Então, e você quer explorar, você quer conhecer, você quer ler, você quer registrar, você quer entender aquilo lá, né? O que é aquilo lá, o que aquilo representa. E aí você está sozinha. Então, nesse caso, se alguém tiver uma sugestão melhor, por favor, me fale. Mas o que eu vi é observar, né? Não ficar também viajando, nossa, que lindo e tal. Viaja, mas não esquece que você está sozinha, ok? A minha quarta dica foi em relação a esse lado rude, né? A gente é muito friendly, o brasileiro, de uma certa forma, é friendly. E quando você está aqui num país considerado friendly, né, amigável, você acaba incorporando isso de uma forma muito intensa, né? De não ser rude com ninguém, né? Mas, nesse tipo de situação, eu aprendi que sim, temos que ser rude. E eu coloquei as 3 palavrinhas que os irlandeses me passaram, que é fuck off, né? Tipo, sai daqui agora, né? É uma tradução, né? Não literal. Go away, vai embora. E get out, né? Sai daqui. Então, para quem, onde você estiver em um país de língua inglesa, ou mesmo em qualquer lugar do mundo, eu acho, usa essas palavras e elas falaram para sempre ser muito firme, não sorrir, ser firme, né? Você tá brava, você não quer contato com aquela pessoa. E nesses países aqui de primeiro mundo e tal, elas entendem o recado. Uma outra dica que eu queria passar para vocês também é simples. Fala. Eu não falo inglês. I don't speak English. No English. Ou alguma coisa do tipo, né? Você corta na hora qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa. Não fala inglês. Acabou o assunto, a pessoa vai embora. Então, é uma dicasinha. E algumas pessoas que eu vi que postaram onde o Mike do Mil Destinos Antes de Morrer publicou, falava muito sobre escolher o hostel. Eu acho que isso é muito importante. Eu escolhi 2 hostels e eram ótimos. Eu não tive uma má escolha de hostel, tá? Foram familiares e hostels que tinham referência.
Então acho que isso é uma dica importante, mas que não foi o caso de acontecer alguma coisa comigo por conta do hostel, né, assim, da localização e tudo mais. Mas eu acho que é uma dica super importante de, na hora de você não só ver se o hostel é legal e tal, mas talvez ver se ele tem um fácil acesso a transporte, né, e tudo mais, ok? Então é isso. Por favor, se vocês tiverem mais dicas, eu tô aqui super aberta para trocar, para receber essas informações, essas dicas, porque eu sou uma viajante, vamos dizer assim, iniciante, e o que eu mais quero também é dicas da galera, e eu, além de mostrar as minhas trips, os lugares que eu tô indo, que eu acho que é muito bom compartilhar essa descoberta, ok? Então é isso, obrigada, espero que não tenha sido muito longo e um beijo, até mais, tchau, tchau.